O vento uivava em desespero enquanto as folhas secas sussurravam um aviso. Ela tateava o corredor, os dedos encontrando paredes úmidas e gélidas, como as ávidas por agarrá-las. Um calafrio percorreu sua espinha ao tocar algo viscoso, uma substância desconhecida que aderia à sua pele com uma promessa de perdição. Cada passo era uma incursão no desconhecido. Seus pés descalços encontravam pisos irregulares e pegajosos. Um grito destoou e ecoou, ecoando pelas paredes e penetrando seus ossos. O ar estava impregnado de um cheiro metálico, o presságio do horror, e ela podia sentir se aproximando. Então aguçar as suas descrições colocando essa sensibilidade tátil. Então sim, bora. Alô, Libertos, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando um pouco mais sobre os sentidos e como utilizar desses sentidos para a transformação da sua argumentação, da transformação da sua descrição para um sentimento um pouco mais profundo que simplesmente as descrições tradicionais trazem para a gente. Hoje nós iremos falar sobre o tato. Uma coisa interessante sobre o tato é que muitas vezes quando a gente vai falar sobre como descrever utilizando a percepção tátil, a pessoa fala, coloca o frio, coloca o calor, coloca a sensibilidade, coloca o toque, coloca a pressão, coloca como uma forma de... Então, todas essas dicas mais superficiais de como colocar sensações táteis dentro da sua história, você vai encontrar diversos vídeos por aí. É simplesmente você colocar no Google como colocar sensibilidade tátil nas descrições, ou até mesmo colocar no chat GPT. Só que hoje eu vou trazer 5 dicas bem interessantes que vão ser muito grandiosas para sua descrição, porque não é simplesmente você colocar e sentir a pressão sobre o sua pele, fazendo com que transpassasse a raiva. Não, obviamente isso é interessante, mas o interessante principal não é uma descrição tátil, mas como colocar essa descrição tátil no desenvolvimento do personagem, da cena, do cenário, da construção, da plot e também, obviamente, da percepção sensorial. Gostou dessa ideia? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre as 5 dicas de como transformar uma sensibilidade tátil em algo muito mais interessante. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é utilizar o ambiente para amplificar a sua percepção tátil. Como assim ampliar para a sua percepção tátil? Imagine como a umidade do ar vai fazer com que você sinta mais sensibilidade. Não entendi, Rafa. Vamos então desde o começo. Se você sente, por exemplo, que algo está frio, e a sua pele já estava fria anteriormente, a sua percepção começa a ficar um tanto meio que manipulada. Por quê? Se você coloca o seu dedo numa água fria, o seu dedo numa água quente, e depois você coloca esses mesmos dedos em uma água morna, você vai ver que o dedo que antes estava na água fria, parece que a água está muito quente. E antes o dedo que estava na água quente, a água ela vai estar fria. Ou seja, a percepção tátil do ambiente tem que ser alterada de acordo com a sua percepção tátil anterior. Então você pode utilizar dessas percepções de ambiente, amplificando ou destoando ou até mesmo alterando a percepção. Então é interessante que se você pega uma pessoa onde ela já tem uma sensibilidade maior ou menor ao sentimento ou à percepção de toque, a sua percepção sensorial é modificada. Mas Rafa, por que raios eu faria esse tipo de construção? É pelo fato das pessoas não considerarem esse tipo de construção que faz com que ideias possam ser usadas ou não usadas. Todas as dicas que eu trago aqui nos vídeos, pelo menos na sua grande maioria, serve para você criar mais alguma coisa que normalmente não é utilizada. A percepção tátil, muitas vezes, principalmente quando falamos de relação e percepção com o meio ambiente,
A gente realmente considera um frio, um calor, uma umidade, uma secura, um toque áspero, um toque mais liso. Porém, ninguém considera a autopercepção do personagem, principalmente quando escrevemos em primeira, né, no caso em primeira pessoa. Por quê? Quando a gente tem uma percepção X ou Y, eu sendo uma pessoa muito mais calorenta, me interajo com frio e com calor diferente do meu irmão, que é uma pessoa friorenta. Tanto que quando eu era casado, a minha ex-mulher, ela era uma pessoa muito friorenta, eu era muito calorento. Então, com isso, a gente brigava com a questão de ar-condicionado, principalmente na questão de, talvez num outono, numa primavera, que a temperatura não era tão quente, não era tão fria, ficava essas modulações, porque 21 graus para um é bem diferente de 21 graus para o outro. Então, às vezes, essa participação, essa percepção sensorial faz muita diferença na construção. Porque a gente está pensando, uma pessoa que tem, sei lá, um nórdico, num ambiente gelado, ele não vai ter tantas modificações, mas o biológico dele sim é alterado. Mesmo a pessoa que ela nasceu no frio, quando é muito frio e passa das condições biológicas que o corpo sente, as percepções sensoriais de tato começam a ser modificadas. Uma pessoa que ela não está acostumada com aquele ambiente vai ter uma alteração de tato modificado. Então, perceber o quanto, não só nos extremos, mas sim nas nuances, no caso, no espectro de percepção, entender que o ambiente age e reage de acordo com o quanto, o onde, isso faz toda a diferença na hora da sua construção, da sua descrição. Então é legal você ver essas percepções, porque sim, o ambiente é modificado a partir da autopercepção. E a autopercepção pode ser alterada tendo causas e consequências diferentes. Por quê? Uma pessoa que ela aguenta mais o frio terá consequências do frio igual a pessoa que ela é friorenta. Porém, essas consequências serão percebidas diferentemente da outra pessoa que também tem essa percepção diferenciada. Com isso, a gente vai na minha segunda dica aqui para vocês, que é a evolução das sensações táteis. O interessante é você ver que muitas vezes a galera gosta de trabalhar com os extremos, muito frio, muito seco, muito úmido, porém do nada para o muito existe um grandíssimo arco, existe uma grandíssima diferença. E essa graduação, essa evolução da percepção tátil é algo bem interessante, principalmente para o terror, o horror e o suspense. Porque como esses elementos é muito legal você ver a soma da degradação ou a soma da evolução, é interessante você ver essa percepção. Seria, por exemplo, uma pessoa que ela está com um pouco frio, um pouco mais, bastante, muito, pra caramba, congelado. Pouco calor, desconforto, bastante, mais queimado. Então, essas percepções, só considerando o frio e o calor, já existe um espectro e a evolução dessa consequência, juntamente com o segundo tópico, que é a autopercepção, porém, a evolução dessas consequências, a evolução dessa descrição é interessante. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, filmes com catástrofes, onde você vê que a pessoa está num ambiente inóspito, e essa descrição tátil, junto com essa evolução dessas consequências, é algo interessante. Não apenas simplesmente num frio, num calor, mas, por exemplo, um envenenamento, onde a pessoa vai aos poucos perdendo a sensibilidade, fazendo com que a pressão ao andar fique certamente diferenciada, a fala fica alterada a partir dos músculos da boca que ele não consegue perceber, ou até mesmo quando uma pessoa tem uma doença, tipo uma lepra ou uma hanseníase, onde a percepção tátil é alterada, ou quando está muito frio começa a necrosar e simplesmente a dor some pelo fato do congelamento das terminações nervosas, ou até mesmo um sofrimento de alguém que teve alguma parte queimada, ou simplesmente um membro fantasma. Então é interessante que você mostrar a evolução dessas construções juntamente com essa percepção é bem legal. E quando você utilizar dessas duas primeiras dicas para fazer uma narração da sua cena, por exemplo, você mestre de RPG, você pode fazer como?
eu vou construindo juntamente com essa percepção. E isso pode alterar e deve ser alterado, caso você queira fazer mecanicamente, juntamente com a mudança de valores nos dados ou uma maldição. No caso, a pessoa ela rola normalmente um D20, caso você queira usar um Dungeons and Dragons. Então você pode fazer agora que o dado dela sempre vai ser -1, ou sempre o 20 não existe. Se a pessoa jogar 20, rola novamente. Não existe mais crítico. Ou fazendo com que isso vai aumentando ou diminuindo. Agora a pessoa joga em desvantagem, agora a pessoa joga com -2, com -3. Então você consegue transformar essa percepção mecanicamente. Caso você não queira fazer mecanicamente apenas no storytelling, você pode fazer com que as consequências sejam acontecendo e vão sendo acumuladas e vão sendo colocadas, utilizando principalmente essa transformação. E com isso a evolução dessas descrições vai planteando devagarzinho e vai acumulando. Então você não apenas mudar a percepção da pessoa a partir do ambiente, mas sim o aumento ou a diminuição dessas percepções enquanto as coisas vão acontecendo, é bem legal. Por exemplo, se você gosta de uma história de fantasmas, onde o frio muitas vezes é categorizado como a presença de um espírito, por exemplo, você pode fazer o aumento dessa temperatura ou a diminuição dessa temperatura de acordo com quanto se aproxima ou quanto você afasta. Seria mais ou menos você brincar de quente e frio na sua escrita. Agora que você já sabe mais ou menos como fazer isso, vamos para a terceira dica, que é a variação. No caso é você variar o ritmo e a intensidade no meio da narrativa. Não estou falando colocar no meio da descrição, mas sim no meio da narrativa. Uma coisa é você demonstrar a evolução, outra coisa é você criar um antagônico ou a favor daquilo, no caso intensificando, diminuindo, alterando, mais, menos no decorrer da narrativa. Você pode fazer com que essa percepção tátil seja alterada, criando esses contrastes a partir de um princípio narrativo. Esse princípio narrativo pode ser a degradação do cérebro, o aumento da maldição, a interação com uma transformação, a utilização de um item mágico, a mudança climática que pode ser tanto arcano quanto natural, no caso divino ou até mesmo demoníaco ou abissal. Então é interessante você criar essa alteração de sensibilidade tátil, considerando principalmente a sua narrativa. Obviamente, quando você coloca essas alterações, você pode fazer de uma maneira hard ou pode fazer de uma maneira soft. A maneira hard você vai, enquanto vai alterando, você já vai explicando o que está acontecendo, com o objetivo de já deixar bem lúcido aquilo que está acontecendo. Mas caso você queira fazer algo mais soft, onde tem como principal sentido o mistério ou o suspense daquilo que está acontecendo, você simplesmente vai justificando aos pouquinhos, ou não justificando aqui, não justificando ali, dando obviamente sinais para que o leitor consiga entender alguma motivação, e deixando talvez até o final aberto, onde aquela percepção seria mecânica, seria física, química, arcana, psicológica, possessiva, não importa, ou importa, dependendo da maneira que você quer fazer. Então é interessante que brincar com essas alterações é bem legal, porque no caso a gente tinha, estou falando para você utilizar o ambiente e a autopercepção. No segundo momento, mostrar a evolução gradativa daquilo que está acontecendo. E no caso aqui, alterar os ritmos da percepção a partir da narrativa que você quer fazer. Então é bem legal porque essa percepção narrativa é um pouco diferente da percepção do personagem, ou no caso do jogador, do mestre. Porque essa percepção narrativa, ela não é alterada apenas pelo ambiente, mas sim alterada pela necessidade da plot. Mas cuidado que necessidade da plot não tem nada a ver com o Deus Ex Machina, mas sim com a mensagem que você quer fazer. Seria basicamente você entender qual que é o princípio narrativo que você quer colocar, e com isso você vai construindo o seu arco de personagem a partir dessa necessidade. Eu quero fazer uma história de degradação emocional, psicológica, arcana, espiritual, e essa mescla vai fazer com que a pessoa tenha uma percepção diferente. E o interessante é que caso você já saiba anteriormente, você é escritor, você é escritora, que de acordo com a aproximação ou afastamento de um fantasma X, a percepção de ambiente sensorial,
tato ou outra coisa vai sendo alterada, essas mudanças narrativas que vão sendo colocadas, mesmo que a pessoa não entenda ou o narrador vá colocando, deixando a pessoa que está lendo um pouco meio confusa, ou os jogadores um tanto confusos do que está acontecendo, quando chega no chance, no punch, no clímax, a pessoa vai entender e falar, então todo esse tempo essa mudança era a presença ou não do fantasma que estava acompanhando a possessão a partir de A, B e C, e tudo é conectado a partir de alguma coisa, alguma revelação ou alguma coisa do gênero. Então é interessante que mesmo que você escritor, você escritora, você mestre, não esteja explicando, deixando mais soft ou nebuloso, talvez seja interessante você já ter essa percepção anterior para fazer essa evolução e esse contraste dependendo da história narrativa que você está construindo. Agora que você já entendeu o princípio básico de deixar o tato um pouco mais importante para a sua história, por que você não incorpora as percepções na ação? Normalmente, quando a gente fala sobre percepção de ação, você está considerando que o movimento da espada, está fazendo o pulo, o salto, abrir a porta. Só que, como essas percepções sensoriais, simplesmente do som, da visão, que são os principais, o tato é interessante para você dar um tempo para a cena que está acontecendo. Por exemplo, se você abre a porta, vira a maçaneta e vai abrindo, você tem a percepção visual, auditiva, mas tem o tato, onde a maçaneta ela está suada por causa da sua mão, fria por causa da pressão, seja sua ou seja do ambiente, áspera, lisa. Ao tocar a espada, você sente o peso da vingança, a aspereza da raiva. Então, não apenas nas metáforas, você pode colocar a sua percepção. Sabe quando você fala assim, nossa, essa comida parece estar com gosto de ódio, parece que o cara, né, o cozinheiro, a cozinheira, na hora de fazer, estava morrendo de ódio e a comida está com gosto estranho. Então, da mesma forma que você vai incorporar as ações e as percepções e as sensações, as emoções, você pode metaforar, no caso, fazer metáforas e comparações, analogias de uma maneira geral, com o tato, que é algo bem legal. Porque quando você pega uma espada e bate numa outra com muita força, a espada reverbera, fazendo com que a percepção de tato faça com que você largue a espada, por exemplo. Muitas vezes, quando você vai dar um soco em alguma coisa, nós temos a terceira lei de Newton. A mesma força que você imprime no rosto da pessoa, o rosto da pessoa imprime na sua mão de volta. Então você pode colocar essas percepções táteis dentro da narrativa como forma de deixar mais, talvez, intenso, ou mais mecânico, mais sentimental, ou mais técnico, dependendo da forma como você quer fazer. Uma cena onde a pessoa vai dar um soco, um boxeador dá um soco na cara, no fígado de alguém, fazendo com que o soco foi tão forte que não apenas quebrou as costelas, mas quebrou os dedos da pessoa, rompendo as ligações, os ligamentos, fazendo com que escorra sangue da palma da pessoa pelo fato de ter socado demais alguma coisa e já estava sensível anteriormente. E essa dor e essa visgada tátil que a pessoa tem, faz com que deixe muito mais humano e muito mais intenso, onde você vai se preocupar muito mais com o protagonista que está socando a outra pessoa, mesmo com os dedos quebrados e a mão sangrando, porque ela tem que defender a sua honra ou alguma coisa dentro do clímax da história que você está fazendo. Então é interessante que muitas vezes a gente deixa quieto as percepções táteis, porque não faço ideia. Porque percepção tátil é tão intenso, principalmente pra galera que gosta de terror, ou um gore, ou até mesmo um blood horror, por exemplo. A percepção tátil é muito importante. A galera que curte hot, por exemplo, a percepção tátil é extremamente importante. Então você ver e incorporar a sensibilidade tátil na sua percepção descritiva é algo de extrema importância que muitas vezes as pessoas esquecem. E com isso a gente chega na nossa quinta e última dica, que é utilizar a percepção tátil como ferramenta narrativa. Basicamente seria você colocar na prática as 4 primeiras dicas de uma maneira geral. Por quê? Quando a gente utiliza
a percepção tátil como ferramenta, nós estamos pensando em como deixar o personagem, a história e o world building muito mais complexo, muito mais profundo com percepção tátil. Quer fazer um arco de personagem onde você tem decaimento da percepção da pessoa por uma doença, maldição ou algo possessivo? Quero fazer a modificação tátil da pessoa, onde estou fazendo o arco de redenção de um personagem, onde principalmente é um pintor ou um escultor? Quero fazer a percepção de ambiente, onde vai de quente para frio, de frio para quente, onde você sai de um local mais urbano para um lugar um pouco mais rural, por exemplo? Quero fazer a evolução da narrativa, onde eu tenho ossos se quebrando, sangue escorrendo, dores cruciantes, percepções de caos. Então é interessante que a percepção tátil, ela move personagem, plot e world building da forma que você achar interessante. Claro que utilizando as 4 primeiras dicas é bem interessante porque você coloca todos os pontos em ação. Então imaginar que colocar a transformação de personagem com percepção tátil. Ótimo, vale super a pena. É uma dica bem legal, dependendo da profundidade descritiva ou a profundidade introspectiva daquele arco de personagem, ou pelo menos daquela cena que você está fazendo. Quero fazer uma cena de tortura? Por que não? Percepção tátil é extremamente importante. Quero fazer um personagem talvez cego? Tátil? Ele é muito importante. Principalmente quando está fazendo em primeira pessoa, onde você não existe mais percepção visual. Você é um cego contando uma história. Quero fazer algo hot, onde eu quero sentir a pessoa amada, seja ela quem for, e você sente todas as nuances da pele, da barba, dos seios, dos cabelos, onde for. Você vai sentir toda essa percepção tátil. Quero fazer a mudança de world building? Perfeito. Você tem locais, você tem construções, você tem monumentos, como no nosso vídeo passado. Você tem lutas de espadas, lutas de arco, mar, deserto, tundras, florestas. Tudo isso existem percepções de umidade, secura, texturas diferentes. E, obviamente, narrativa, onde você quer que aquela narração seja tão importante como a descrição daquela luta, onde o peso das armas faz a diferença, ou no momento que você está sentindo o tato em volta daquela tumba, onde as paredes vão se movimentando e você se sente empurrado e a pressão modifica. Então é bem legal porque quando você vê que o tato faz diferença, é interessante. Fica a dica aqui para vocês, um exercício bem interessante. Quer aprimorar um pouco mais a sua percepção tátil na hora da descrição? O exercício basicamente é: passe, sei lá, uns 5, 10 minutos dentro do seu quarto ou num ambiente que você se sentir seguro. Feche os olhos e sinta a percepção em volta. Faça coisas diferentes. Liga o ar-condicionado, desliga, tenta abrir a janela do seu quarto, fechar, tenta amarrar o sapato, teste a textura de um livro, a textura de um aparelho ou de algum objeto e tente descrevê-lo a partir da sua percepção. Tente descrever aqueles 2, 3 minutos que você estava de olho fechado, deitado, andando ou em pé de alguma forma, e sinta. Ao fechar os olhos, ignore o que você está percebendo com os ouvidos e percebendo com o seu nariz. Sinta a pressão do seu pé no chão ou da sua pele onde você estiver. Perceba a mudança de temperatura, coloque o ar-condicionado bem gelado e perceba essas modificações. É um exercício bem interessante e caso você quiser ou puder, caso tenha vergonha ou alguma coisa do gênero, quando você for passear, passe alguns segundos de olho fechado sentindo algumas percepções. For à praia, coloque o seu pé debaixo da areia e perceba a temperatura, as sensações. Ande um tanto até o rio, até o lago, até o mar, para sentir um pouco mais essa percepção do frio, do quente, da água, do movimento, da pressão. Quando for relaxar, feche os olhos e tente perceber. Com isso, você vai conseguir ver que o mundo sensorial tátil
É muito legal, é muito intenso e tem muitas informações. Com isso, você vai deixar as suas descrições, principalmente quando precisar utilizar, bem mais legal. Fica a dica aqui do Rafa. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!